Galera, vamos lá então para a nossa quarta aula, tá? Reforçando que a atividade 1 tá aí para se encerrar, né? E a atividade 2 abriu hoje, tá? E não esqueçam da semana de conhecimentos gerais, ainda está aberta e não percam a oportunidade de conseguir esse ponto da média, tá? Sempre importante. Então, galera, falando aqui da aula 4, pois bem, só explicando aqui que vai ter uma pequena quebra na lógica aqui do conteúdo que a gente vem tendo, porque a gente veio falando de ferramentas da qualidade nas duas últimas aulas, até na primeira aula, na verdade, né? A gente falou bastante disso, mas qual que é o nome da disciplina? Controle estatístico do processo. E eu não posso deixar de falar da parte de estatística e probabilidade nessa disciplina, concorda? Então, a nossa aula de hoje é bastante focada no conceito de estatística e probabilidade, e na semana que vem nós voltamos à nossa programação com as ferramentas da qualidade, tá? E por que que está sendo hoje a aula focada em estatística e não após a gente finalizar as ferramentas da qualidade? Porque esse conteúdo de hoje a gente vai visitar bastante ele, alguns conceitos dele, em todas as aulas que estão por vir, tá? Então é necessário que a gente trabalhe com isso aqui, sim. Se eu trabalhasse muito lá no começo, o que ia acontecer? Você ia acabar esquecendo esse conceito aqui e você não teria valido a pena, sabe? Então eu prefiro muito mais colocá-la aqui no meio para ter uma pequena quebra e a gente conseguir fluir de maneira mais natural nas próximas aulas, tá? Então só explicando o motivo aqui desse parênteses no conceito da qualidade. Então, galera, vamos lá. Estatística descritiva e noções de probabilidade. Olha só, pessoal, iniciando aqui com uma pequena situação. A gente vai ter uma empresa que tem um histórico de 99,5% dos seus itens serem produzidos com perfeição. 99,5% é um percentual que vamos considerar aqui bem legal, né? Se você conseguir acertar 99,5% de tudo que você faz, você está no céu. Para mim está ótimo, de verdade. Agora, estatisticamente, esse histórico vale de alguma coisa? Esse histórico vai servir como regra para alguma coisa? Pois bem, pessoal, enquanto um lote vai poder ter todos os seus itens produzidos de maneira adequada, vai poder atender a 100% da produção, haverá outros lotes que vão ter um índice maior de falhas. Então, vai ter aquele lote que vai ter 100% dentro do padrão, bonitinho, do jeito que a gente gostaria que acontecesse, mas vai ter algum outro lote que vai ter ali 90% de perfeição e 10% de falhas. Ou então 95% de perfeição, 5% de falhas. Então, pessoal, o histórico, ele, sim, ele tem que ser considerado quando a gente está analisando um processo. Mas o histórico não é aquilo que está regendo o futuro, tá? No futuro, qualquer coisa pode acontecer. Aqueles 99,5% não são via de regra, tá? Aquilo lá funciona só para a gente ter uma métrica de como vem sendo o desempenho, tá bom? E da mesma forma que nossa produção ela tem ali 99,5% de perfeição, vai acontecer de cada etapa do seu processo ter um índice de falhas. Então a gente vai ter um processo ali, deixa eu desenhar aqui para vocês, está aqui minha caneta. A gente vai ter ali etapa A, depois vai seguir para a etapa B, para a etapa C e para a etapa D. Deixa eu colocar aqui. A, B, C e D. Então, pode ser que na etapa A você tenha ali um histórico de 99% de perfeição. Depois, na etapa B, cai para 93%. Na etapa C, você pode ter 100%. E, por último, na etapa D, você pode ter 98%. Então, não quer dizer que se 99,5% do que você produz está adequado, que todas as etapas de produção vão estar sempre 99,5% certas. Cada etapa vai ter ali o seu próprio percentual de perfeição, tá? E qualquer mudança que seja realizada no processo pode alterar totalmente essa questão aí dos 99,5%, tá? Pode acontecer de melhorar ou de diminuir. Cada mudança é uma faca de dois gumes, tá? Pode acontecer de você piorar ou de você conseguir melhorar, que é aquilo que a gente quer sempre que aconteça, né? Para isso que a gente faz todo um estudo antes para tentar identificar se de fato vai ajudar a mudança. Então,
Se esse é o caso, como que você faria para calcular a chance de sucesso dentro de uma análise, dentro de um processo? Pois bem, pessoal, é isso que a gente vai discutir hoje, tá? Vamos falar aqui sobre estatística descritiva e noções da probabilidade. A gente vai começar com o conceito da probabilidade da sua forma mais simples possível e a gente vai avançando, tá? Até a gente chegar ali nos conceitos que a gente vai ver com mais frequência daqui para frente. Então, a gente vai começar bem light agora, tá? O que é o estudo da probabilidade? De forma bem simplificada, qual que é a chance de algo ocorrer sob determinadas condições? A gente vai ter o tipo de cálculo em específico para cada situação. Então, vamos falar aqui do cálculo em sua forma mais simples possível. Qual que é? As situações nas quais nós temos dois resultados possíveis e com iguais chances de ocorrência. Então, no caso aqui, o lançamento de uma moeda. Quais são os resultados possíveis do lançamento de uma moeda? Cara ou coroa? E a não ser que a gente tenha uma moeda viciada, a gente sempre vai ter ali dois resultados possíveis com chance igual de ocorrência. Quantos resultados possíveis nós temos? 2. E qual resultado a gente deseja? Cara ou coroa? Vai ser um dos dois. Então, a probabilidade da gente conseguir o resultado que a gente quer é de 1 em 2, o que é equivalente a 50%. Ok? Agora, a probabilidade condicional. Aqui a gente já impõe uma condição específica. A situação é que a gente estabeleceu uma condição. Qual que é a condição aqui no nosso exemplo? A gente quer tirar uma carta de reis dentro de um baralho de 52 cartas. Baralho aí em seu formato tradicional. Dentro de um baralho, a gente tem 4 reis, concorda? Já que são 4 naipes. Então, quantos reis nós temos dentro de um baralho? 4 reis. Ou seja, nós temos 4 reis dentro de 52 cartas. Qual que é a probabilidade da gente tirar uma carta de reis dentro de um baralho de 52 cartas? 4 sobre 52. 4 chances em 52 cartas. Dá para simplificar isso aqui, pessoal. Divide a parte de cima e a parte de baixo por 4. 4 dividido por 4, 1. 52 dividido por 4 dá 13. Ou seja, a chance é de 1 sobre 13. O que é aproximadamente 7,69% de probabilidade de você conseguir tirar uma carta de reis dentro de um baralho de 52 cartas, tá? Agora, falando de eventos independentes. O que é um evento independente, pessoal? Quando a gente analisa a probabilidade de 2 eventos ocorrerem sem que um evento tenha influência sobre o outro, tá? Ou seja, por exemplo, o que é um evento que não tem influência sobre o outro? Qual que é a probabilidade de eu estar usando um tênis preto e do Corinthians acabar marcando um gol? Um evento não tem nada a ver com o outro, pessoal. Então, isso são eventos independentes, quando um efeito não tem qualquer influência sobre o outro. Claro, estou dando aqui um exemplo extremamente forçado, né? Até porque a chance do Corinthians fazer um gol está bem baixa ultimamente. Mas, falando aqui, pessoal, como que funciona esse tipo de cálculo? Esse tipo de cálculo de evento independente é aqueles que a gente mais vai bater na tecla hoje, tá? São os cálculos mais importantes. A gente vai ter sempre aqui eventos independentes quando a gente estiver falando, tá? Qual é o exemplo de evento independente que a gente está tratando aqui? Exemplo, obter o número 3 em um dado, ou seja, lançar um dado de 6 lados ali e acabar tirando o número 3, e, ao mesmo tempo, retirar um valete dentro de um baralho de 52 cartas, tá, pessoal? Eu não coloquei 52 cartas, mas a intenção é que o baralho seja sempre de 52. Qual que é a probabilidade da gente conseguir tirar o 3 no dado? Rolamos o dado, sai 3. O dado tem 6 lados. Só um lado é igual a 3. Ou seja, um lado sobre 6. Uma chance em 6. Qual que é a probabilidade de retirar o valete? Mesma coisa que a gente fez com o rei ali atrás, pessoal. Tem 4 valetes dentro das 52 cartas. 4 sobre 52 vai ser igual a 1 sobre 13. A mesma
coisa aqui, tá? 1 sobre 13 é a versão simplificada do 4 sobre 52. Qual que é a probabilidade dos dois eventos ocorrerem? Nesse caso, galera, a gente está falando de dois eventos ocorrendo simultaneamente. Então, a gente tem que analisar aqui a chance da gente obter o valor de 3 e, ao mesmo tempo, conseguir aqui o valete no nosso baralho. Então, essas chances são multiplicadas uma pela outra. Ou seja, 1 sobre 6 vezes 1 sobre 13, que é igual a 1 sobre 78, que é a mesma coisa que 1,28%. Nossa, Paulo, mas que chance baixa que tem disso aqui acontecer? A chance é diminuída mesmo. Por quê? Aquele 1 sobre 13, ele já não tinha uma chance tão alta, era ali 7,69, né, se não me engano. Aí, a gente ainda está colocando mais uma condição junto, que é o dado, né, para a gente conseguir o 3 ali no lançamento do dado. Então, olha só, a gente está colocando uma condição a mais. Isso dificulta mesmo a gente conseguir fazer com que o cenário que a gente desejou, de obter o número 3 e retirar um valete, acontecer. Quanto mais condições a gente acabar colocando para que seja atendida, menor vai ser a chance da gente conseguir, de fato, atingir aquilo, ok? Então, aqui, de fato, a chance é bem baixa, 1,28%, ok? Exemplo 2, pessoal. Agora um evento independente com 3 condições. Com 3 condições, pode ver que o resultado vai acabar diminuindo ainda mais. Quais são as condições? Obter o número 3 em um dado. Ok, a gente já fez isso ali no slide anterior. Retirar um valete em um baralho. Ou seja, novamente, aquelas mesmas condições de antes. E ainda colocamos mais uma condição, que é obter cara no lançamento de uma moeda. Ou seja, a gente quer obter essas 3 coisas simultaneamente. Qual que é a chance da gente conseguir o 3 no dado? 1 em 6. Só tem um lado no dado que tem o número 3. E são 6 dados. Então, um lado em 6, 1 sobre 6. Probabilidade de retirar o valete, 4 sobre 52, que simplificando é igual a 1 sobre 13. E qual que é a probabilidade de tirar cara na moeda? 1 sobre 2. A moeda tem 2 lados. Então, 1 sobre 2. Está aqui a nossa condição. E qual é a chance dos 3, aliás, a probabilidade dos 3 eventos acontecerem simultaneamente? Novamente, a gente vai multiplicar as 3 frações. Então, 1 sobre 6 está aqui, que é a probabilidade da gente conseguir o nosso lançamento do dado. 1 sobre 13, que é o valete, né? Tirar o valete dentro do baralho. E 1 sobre 2, que é a moeda. Multiplicando os 3, 1 sobre 6 vezes 1 sobre 13, vezes 1 sobre 2, o resultado disso aqui é 1 sobre 156, que é a mesma coisa que 0,64%. Então, pode ver aqui que o cerco fechou, a chance é baixíssima, tá, pessoal? Mas não é zero. Mas, assim, quanto mais condições a gente for adicionando aqui, menor realmente vai acabar sendo a chance, tá? Em termos de porcentagem. Agora, e se a gente estiver falando da probabilidade de um mesmo evento acontecer várias vezes seguidas? Ou seja, você lança uma moeda ali e você fala que vai dar cara. Beleza, deu cara. Pegou a mesma moeda, jogou, falou que vai dar cara de novo. Pegou essa mesma moeda, jogou de novo. Pegou a mesma moeda, jogou de novo. Cada jogada que você faz é uma ocorrência desse evento, do lançamento da moeda. Então, como que você faz para fazer o cálculo nesse caso? Nesse caso, olha só, dando exemplo do lançamento da moeda. Primeiro lançamento, a chance de você conseguir cara é 1 sobre 2. No segundo lançamento, novamente, 1 sobre 2. No terceiro lançamento, novamente, 1 sobre 2. E assim por diante. E cada vez que você lançar a moeda, você vai ter uma chance de 1 sobre 2 de obter cara. Ok? Então, tecnicamente, o cálculo que a gente vem fazendo até agora, de multiplicar as frações de maneira contínua, também vale aqui. Só que tem uma forma de simplificar esse cálculo, que é com o teorema do produto. A gente reduz aqui a quantidade de termos que estão sendo escritos. Ó. Como que funciona o teorema do produto? Esse exemplo aqui, pessoal. Qual que é a probabilidade de retirar o as de copas de um baralho 3 vezes seguidas? Veja bem, dessa vez eu estou falando de uma carta específica, o as de copas. E a gente quer retirar ele de dentro de um baralho 3 vezes seguidas, tá? Então foi,
Primeira vez, foi, tirou o as de copas, colocou de volta no baralho, embaralhou, tirou a carta de novo, as de copas. Colocou de novo dentro do baralho, embaralhou, pegou as de copas de novo. Qual que é a chance disso acontecer? Pois bem, a chance de tirar o primeiro as de copas é 1 sobre 52. A chance de tirar o segundo as de copas também é 1 sobre 52. A chance de você tirar um terceiro as de copas, novamente, 1 sobre 52. Então você multiplica 1 sobre 52 vezes 1 sobre 52 vezes 1 sobre 52. Isso aqui, pessoal, pode ser simplificado dessa forma aqui, ó. Já que são sempre eventos iguais, então você vai considerar a probabilidade do evento acontecer uma vez, que é 1 sobre 52, e vai elevar a quantidade de vezes que estão sendo analisadas. Nesse caso, 3 vezes. Então, 1 sobre 52 elevado a 3 ocorrências. Se a gente estivesse falando de 4 vezes seguidas, seria 4 aqui no lugar desse 3, tá? E assim por diante. O resultado disso aqui, pessoal, 1 sobre 52 elevado a 3, ao cubo, né, como chamam, 1 sobre 140.608. Uma chance baixíssima, que equivale aqui em termos de porcentagem a 0,00071%. Tá? Isso aqui não é nem aquela famosa chance que falam de 1 em 1 milhão, tá, pessoal? Isso aqui, ainda que é uma chance baixa, não dá para negar, mas ainda assim, não é aquilo que falam de 1 em 1 milhão, né? Quando falam que tem aquela chance baixíssima de alguma coisa acontecer. Aliás, galera, deixa eu até contar uma história que eu sempre conto quando eu dou essa aula, porque eu consegui já a minha chance de 1 em 1 milhão, tá? Minha família é cheia desse tipo de coisa, de conseguir essas impossibilidades. Para vocês terem noção, o meu sogro, no ano passado, ele conseguiu fazer a quadra na Mega Sena 2 semanas seguidas, tá? Então, isso para mim já foi um negócio fora do comum, em termos de probabilidade. Mas tem uma história que aconteceu comigo em 2022, já tem 2 anos que isso aconteceu, que eu sempre falo ela, tá? E eu não estou mentindo, eu juro por tudo que é sagrado que é verdade essa história. Pessoal, eu sou péssimo para lembrar modelo de carro. Péssimo, péssimo, péssimo. Então, toda vez que eu peço um Uber, o que eu faço? Eu verifico ali o aplicativo e o que eu memorizo? A placa do carro, geralmente os números que ficam ali no final, né? Só os últimos 4 números. Agora tem uma letra ali no meio, mas enfim, né? Os últimos dígitos da placa e a cor do carro. Então, eu olhei ali no aplicativo, chamei ali o carro, aí estava lá a placa 4120, a cor branco. Beleza, 4120 branco. E eu vi que no mapa que o carro estava chegando já. Falei, legal, tá perto, né? Eu estava lá na frente da Cesumar, inclusive, tá? Tava ali na frente da Unicesumar esperando. Nisso, vindo o carro ali, eu vi o carro chegando ao longe ali, olhei branco, placa 4120. O carro foi e parou na minha frente. Aí eu fiz sinal pro carro parar, né? O carro parou, o cara olhou meio estranho para mim, eu olhei para ele, daí o cara olhou para mim e falou: Daniele? Eu falei: não, meu nome é Paulo. Ele falou: não, eu vim buscar a Daniele. Eu fiquei: como assim? Como assim, né? Mas daí eu até fiz questão de olhar de novo a placa do carro, 4120 o número, e o carro branco. Daí o cara foi embora achando que eu era louco. Nisso apareceu o outro carro imediatamente atrás, branco, número 4120. E o primeiro cara saiu achando que eu era louco. O segundo motorista, que era realmente aquele motorista que eu estava esperando, ele entendeu o que aconteceu porque ele percebeu a placa do outro carro. E ele começou a rachar o bico. Porque, cara, qual que é a chance disso acontecer? É baixíssima. Isso é 1 em 1 milhão, tá, pessoal? Isso foi, assim, um negócio fora do comum. Me zoaram horrores ali, ficaram me chamando de Daniele por 2 semanas ali no trabalho, tá? Então, enfim, só uma anedota que eu gosto de compartilhar para mostrar que a chance de algumas coisas acontecerem às vezes é baixa, mas nunca é zero, tá? Então, fica aí essa história que marcou minha vida. Agora, pessoal, voltando aqui ao conteúdo. E se a gente tiver uma situação onde nós temos os 2 eventos independentes acontecendo, só que a gente só precisa que um deles ocorra? Ou seja, qual que é a probabilidade de eu lançar uma moeda e ter resultado cara, ou de eu tirar uma determinada carta ali do baralho? Ou seja, a gente não quer que as duas coisas aconteçam, a gente só quer que uma das duas
aconteça. Nesse caso, como a gente só quer que uma delas aconteça, então a probabilidade acaba aumentando, porque a gente não precisa que as duas condições sejam cumpridas. A gente quer que uma das duas, ou uma das três, ou seja, quantas forem, sejam cumpridas, tá? Nesse caso, a gente tem o chamado teorema da soma, que é a probabilidade de um evento A ou de um evento B ocorrerem. Sempre que você vê a palavra ou aqui, pessoal, acontecer um ou outro, você só vai precisar que um dos eventos aconteça. E nesse caso, a gente usa o teorema da soma. Por exemplo, aqui, qual que é a probabilidade da gente retirar uma dama de um baralho? Ou seja, temos 4 damas dentro de um baralho de 52 cartas. Ou de lançarmos um dado e tirarmos um múltiplo de 3 no dado. Ou seja, vamos lá. Aqui no baralho, 4 damas dentro de 52 cartas. 4 sobre 52, que é a mesma coisa que 1 sobre 13. Agora, o dado. Pessoal, quais são os múltiplos de 3 que nós temos dentro de um dado? O 3 e o 6. Ou seja, nós temos duas possibilidades dentro de 6. 2 sobre 6, que é a mesma coisa que 1 sobre 3, tá? Então, para você calcular a probabilidade de ou você tirar uma dama, ou de você conseguir um múltiplo de 3 no dado, você pega aqui a probabilidade da dama, 1 sobre 13, e soma com a probabilidade do dado. Esse é o teorema da soma. Quando você quer que seja um ou o outro, você vai somar. Tá? Quando você quiser que seja um e o outro, você vai multiplicar. Então, a probabilidade aqui, pessoal, 1 sobre 13 mais 1 sobre 3, a mesma coisa que 16 sobre 39, que é a mesma coisa que 41,02%. Uma chance altinha até, né? Agora, eventos dependentes. O que é evento dependente, pessoal? A gente vinha falando de evento independente até agora. O que é o dependente? Quando um evento vai afetar o seguinte. Por exemplo, a gente vai retirar ali um valete de um baralho, 4 sobre 52. A gente tem 52 cartas, 4 delas são valetes. A gente vai retirar uma carta. A primeira carta não é um valete. O que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar essa carta que não é o valete e deixar ela de lado. Ao invés de devolver para o baralho, a gente vai deixar ela de lado. Então, na próxima ocorrência, a probabilidade de acontecer não vai ser de 4 em 52, vai ser de 4 em 51. Porque a gente removeu uma das cartas. Isso é um evento dependente, pessoal, quando a primeira tentativa afeta a segunda tentativa. E daí a segunda vai afetar a terceira vai afetar a quarta. E assim por diante, tá? Então, isso é o chamado evento dependente, quando uma ocorrência afeta as demais. Então, verificando aqui, chat nada de novo aqui. Claudemir chegou um pouquinho depois. Boa noite, Claudemir. Pessoal, então agora partindo para alguns conceitos que são um pouco mais avançados, tá? São conceitos difíceis? Não, muito pelo contrário. Só é um pouquinho mais avançado mesmo, mas são conceitos que são necessários para a gente estudar. Distribuição binomial, pessoal. O que é distribuição binomial? É a situação em que a gente vai ter uma série de eventos idênticos e independentes, ou seja, uma produção em massa, né? Em que a gente tem ali um item sendo produzido, depois um item igual sendo produzido, depois mais um terceiro item igual sendo produzido, e que vai ter apenas 2 resultados possíveis. Ou deu certo, ou deu errado, ou aprovou, ou reprovou, ou o resultado é bom, ou o resultado é ruim, e assim por diante. Só vai ter 2 resultados possíveis e todas as ocorrências vão ser feitas de maneira idêntica, tá? Quais são as condições obrigatórias para a gente tratar de uma distribuição binomial? Primeiro, todos os ensaios devem ser realizados e inspecionados sob condições idênticas. Então, isso, pessoal, é uma produção em massa, tá? Está ali passando uma esteira, tem alguém que está, por exemplo, fechando uma tampa em um pote, ou então colocando uma peça em algum item, né? Algum maquinário, e está ali passando a esteira e está a mesma pessoa agindo da mesma forma o tempo todo. Então, todas as ocorrências, todos os ensaios que eu chamei, estão acontecendo sob condições idênticas, sendo afetados pela mesma pessoa. Um ensaio vai independer do outro. Ou seja, uma ocorrência, a anterior deu errado.
Ok, se a ocorrência anterior deu errado, não quer dizer que a seguinte vai dar certo ou errado. Quer dizer, uma não vai ter qualquer influência sobre a outra, tá? É independente. Só podem ocorrer dois resultados. Ou vai dar certo ou vai dar errado. E a probabilidade de um item corresponder às expectativas vai ser igual para todos, tá, pessoal? Ou seja, a probabilidade de dar certo ou dar errado para cada item individualmente é sempre igual. Essas são as condições para a gente ter uma distribuição binomial. Numa produção em massa, isso costuma ser seguido, tá? Como que é feita essa determinação, esse cálculo? Através dessa equação aqui, que a princípio parece um bicho de 7 cabeças, tá? Como que a gente lê essa equação? P de x é a probabilidade. Isso aqui é a probabilidade, tá? É igual a n fatorial. O que é n? N é a quantidade de ocorrências que estão sendo analisadas. Então, a gente montou ali 20 equipamentos. Então, se a gente montou 20 equipamentos, n é igual a 20. P é a probabilidade do resultado analisado ser obtido. Ou seja, qual que é o resultado que está sendo analisado? Aí você decide. É a probabilidade de dar certo ou de dar errado. Vamos supor que a gente esteja analisando a probabilidade de uma coisa dar certo. Então, vamos supor que tenha 99% de chance de dar certo. Se tem 99% de chance de dar certo, então o P vai ser igual a 0,99. Que é a probabilidade do resultado oposto ser obtido. Ou seja, se tem 99% de chance de dar certo, vai ter 1% de chance de dar errado. Então, Q é igual a 0,01. Ok? Deixa eu escrever um Q maiúsculo aqui para ajudar. E X, o que é X, pessoal, aqui embaixo? A quantidade de vezes que o resultado analisado deve ocorrer. O que isso significa? Dentro de 20 equipamentos que a gente está produzindo, qual que é a probabilidade de 19 deles darem certo? Esse 19 é o X, tá? Agora, qual que é a probabilidade de 15 deles darem certo? Daí o X é igual a 15. Qual que é a probabilidade de todos darem certo? Todos é o N, que é igual a 20. Então, X também vai ser igual a 20, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês para ajudar vocês a entenderem como que é estruturada essa equação na prática, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Uma empresa está analisando 30 televisores, ou seja, se são 30 televisores, N é igual a 30. Os quais têm 2% de chance de apresentarem defeito. Então, a gente está analisando a probabilidade de apresentar defeito. P é igual a 0,02. Se o P é igual a 0,02, o valor de Q vai ser igual ao quê? 1 menos 0,02, que é 0,98. 0,98. O P e o Q sempre vai dar 1 a soma, tá? Qual que é a probabilidade de exatamente 3 equipamentos apresentarem defeito? Se é exatamente 3 equipamentos, então X é igual a 3. A gente tem todos os elementos para realizar nosso cálculo, pessoal. Então, olha só. Aqui são os números que eu já escrevi ali no slide anterior, né? N é igual a 30, P é 0,02, Q é 0,98, X é igual a 3. Substituindo os dados aqui na equação, ó, 30 fatorial. O que é esse 30 fatorial, pessoal? O que é esse número aqui seguido pela exclamação? 30 fatorial é a mesma coisa que você fazer 30 vezes 29, vezes 28, vezes 27, vezes 26, vezes 25, vezes 24 e assim por diante, até chegar no vezes 1, tá? Então, é você multiplicar um número por todos os números naturais maiores do que zero que forem menores do que ele. Ok? 30 fatorial dividido por 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicado por 30 menos 3 fatorial. 30 menos 3 fatorial é a mesma coisa que 27 fatorial. Multiplicado por 0,02 elevado ao valor de x, que é igual a 3, né? Multiplicado por 0,98 elevado ao valor de n, que é 30, menos x, que é igual a 3. Ou seja, vai ser igual aqui a 27.
Então, substituindo todos os valores aqui, pessoal, esse é o tipo de coisa que você tem que usar uma calculadora, tá, galera? Então, no momento da prova ali, você vai ter que levar uma calculadora, se você quiser realizar esse cálculo, porque realmente não é uma coisa que a gente consegue fazer de cabeça, tá? Mas a estrutura da equação, ela é fácil de memorizar. Então, pessoal, qual que é a probabilidade disso acontecer? Fazendo toda essa conta, que eu recomendo que você sempre faça em 3 partes, faz aqui a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte, que é o 0,98 elevado a 30 menos 3. Se você fizer cada item aqui separado e depois multiplicar os 3 resultados, você vai chegar a 1,88%. Essa é a probabilidade da gente ter exatamente 3 televisores com problemas dentro daqueles 30, televisores que foram produzidos, tá? Considerando que a chance de cada um dar errado é de 2%. Agora, e se o interesse for a chance de ocorrerem até 3 televisões com defeito? Veja bem, antes eu falei exatamente 3 televisões. Agora estou falando até 3 televisões. Ou seja, pode ter 0 defeitos, 1 defeito, 2 defeitos ou 3 defeitos. Você tem que fazer aquele cálculo para cada um dos valores de x diferentes. O cálculo para o x igual a 3, que a gente já fez ali anteriormente. Depois, se você quiser fazer o cálculo para 0, para 1 e para 2 defeitos, é só fazer a mesma coisa e ir substituindo o x em cada rodada, tá? Então, se o seu x for igual a 0, a chance de você ter 0 defeitos dentro dos 30 aparelhos produzidos é de 54,55%. A chance de você ter um defeito dentro daqueles 30 equipamentos produzidos é 33,4%. A chance de ter 2 defeitos é de 9,88%. A chance de ter 3 defeitos a gente calculou ali atrás, 1,88%. Como que a gente faz para determinar a chance de ocorrerem até 3 equipamentos com defeito? Até 3 equipamentos. É só somar, pessoal. Soma a chance do 0, mais a chance de ter 1 com defeito, mais a chance de ter 2 com defeito, mais a chance de ter 3 com defeito. Então, somando tudo isso aqui, 99,71%. Então, você tem 99,71% de chance de ter até 3 equipamentos com defeito. Então, uma chance bem alta. E quanto maior for o seu X, menor vai ser o resultado ali que você vai encontrar para cada rodada, tá? Você vai se aproximar até chegar em 100%, tá? Mas pode ver que vai diminuindo aí cada vez mais o resultado da conta. Quanto maior for o seu X. Falando da distribuição de Poisson, pessoal. O que é distribuição de Poisson? É uma ideia muito similar à distribuição binomial. Só que você aplica ela nos casos em que a chance de falha é baixíssima. É só de 1%, tá? 1% ou menos, aliás. Então, se for 1% ou mais, você vai usar a binomial. Se você estiver tratando uma chance de falha abaixo de 1%, você vai usar o método aqui do Poisson, tá? Cujo cálculo é esse aqui. Como que a gente lê esse cálculo? P de x é a probabilidade, é o resultado que a gente vai procurar. Então, probabilidade. Esse E aqui é um número fixo, tá? É o nepteriano que chamam, em que vai ser igual a 2,71828 e assim por diante. Se você trabalhar com 2 ou 3 casas após a vírgula, já costuma ser suficiente, tá? Esse número aqui, que é fixo, uma constante, elevado a menos C. O que é C, pessoal? C é igual à quantidade de amostra sendo analisada multiplicada pela chance de falha. E X vai ser igual aqui à quantidade de falhas analisada, desejada. Vou fazer um exemplozinho aqui com vocês para mostrar como é que funciona essa equação. A gente vai ter aqui 7.200 palavras em um texto. Então, 7.200 itens que estão sendo analisados. A chance de uma palavra ser digitada erroneamente é de 0,4%. 0,4% é a mesma coisa que 0,004. Qual que é a probabilidade de ocorrerem 3 erros?
Então, ou seja, a quantidade de erros que a gente quer atingir é 3. Então, quais são os números que importam? Nosso valor de E, 2,71828. A quantidade de erros que está sendo analisada é que é 3. E o valor de C vai ser igual ao tamanho da nossa amostra, 7.200, multiplicada pela probabilidade de acontecer uma única falha, 0,004%. Essa conta aqui dá 28,8%. Então, como que a gente faz? Só jogar esses dados aqui na equação. Essa aqui é a nossa equação. Aqui a gente vai ter nosso número E, 2,71828, elevado a menos 28,8, que é o 7.200 vezes o 0,004. Isso aqui multiplicado por 28,8 elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque o x é igual a 3, tá? Nosso x ali da questão. Isso dividido por 3 fatorial, x fatorial. O resultado disso vai ser 1,24 vezes 10 a menos 11%, ou seja, uma chance baixíssima, tá? Vai ter 11 zeros aqui até você chegar no seu 1,24, tá? Então a chance é muito, muito, muito pequena de você ter essa ocorrência aqui, você ter um erro de digitação em 3 palavras dentro de 7.200, naquelas condições que a gente viu anteriormente. E por último, pessoal, mas não menos importante, falando aqui especificamente da distribuição normal, tá? Essa é a distribuição, esse é o tipo de probabilidade que a gente mais utiliza no meio industrial, tá? Na prática, a gente vê bastante isso aqui. E tem muita gente que não costuma fazer esse cálculo na mão. Já tem o software ali, por exemplo, que trata isso aí de maneira automática. Mas é importante que você entenda como que é feito isso por trás, tá? Quando que a gente vai utilizar a distribuição normal? Quando a gente tiver a questão do limite de controle ou do limite de especificação envolvida. O que é esse limite de controle e de especificação? A gente vai falar disso na semana que vem, tá? A gente vai falar bastante sobre os limites. Fica atento aí que nas próximas 4 aulas você vai cansar de ouvir falar dos limites de controle, tá? Agora falando especificamente da distribuição normal. Como que funciona o raciocínio por trás da distribuição normal? Quais são as características de uma distribuição normal? Primeiro, a média e a mediana vão estar exatamente no centro da distribuição. E segundo, vai ser uma curva perfeitamente simétrica em torno da média. O que é uma curva simétrica? É isso aqui, ó. A gente tem um montinho perfeito aqui, faz de conta que está simétrico, tá, pessoal? E aqui no meio vai ter tanto o valor da média quanto o valor da mediana, tá? Os dois vão se encontrar aqui no centro da sua distribuição. Metade dos dados vai estar abaixo da sua média, ou seja, metade vai estar aqui à esquerda, e metade vai estar acima, ou seja, vai estar à direita da sua média, da sua mediana, tá? O valor da sua média e da sua mediana vai estar cravado, os dois vão ser iguais e vão estar exatamente no meio da sua distribuição. Nos cálculos da distribuição normal, a gente costuma adaptar para a distribuição normal reduzida. O que é distribuição normal reduzida? Em que a gente vai ter a média sendo igual a 0 e o desvio padrão igual a 1. Isso aqui é uma adaptação que a gente costuma fazer, tá? Mas, para a gente conseguir fazer essa adaptação, a gente utiliza esse cálculo aqui do valor para encontrar o valor de z. Z vai ser igual ao valor de x menos a média dividido pelo desvio padrão. E aqui eu não estou falando do 0 e do 1 aqui na média do desvio padrão. Estou falando dos dados que o enunciado vai te dar. A gente já vai fazer aqui 2 exemplos para mostrar para vocês como que a gente realiza toda essa análise da distribuição normal. O tempo de vida médio de uma máquina de lavar, da marca Electron, segue uma distribuição normal. Então a gente já sabe o que é normal. A média é igual a 6 anos. Ou seja, a média, que é esse uzinho aqui com uma perna mais comprida, tá, pessoal? É igual a 6. Essa é a nossa média. Com desvio padrão de igual a 0,5 anos. Então, nosso desvio padrão, o sigma, vai ser igual a 0,5.
Qual que é a probabilidade de uma máquina selecionada aleatoriamente durar até 7 anos? Então, 7 anos é o valor do nosso x. X é igual a 7. Então, pessoal, a gente vai procurar o valor de z agora com essa equação aqui. X menos a média dividido pelo desvio padrão. Em que eu já vou mostrar para vocês aqui como que é o raciocínio. Tem essa tabelona aqui, pessoal. O que essa tabelona faz? Ela vai nos ajudar a continuar aqui com o nosso cálculo. Vocês já vão entender onde eu quero chegar. Z, que é igual a x menos a média dividido pelo desvio padrão, que vai ser igual a 7 menos 6 dividido por 0,5, que a gente viu ali no slide anterior. 7 menos 6 é igual a 1. 1 dividido por 0,5 é igual a 2. 2,00. Por que eu estou colocando esse vírgula 00? Porque isso vai ser utilizado, esse valor aqui vai ser usado nessa tabela aqui. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é pegar esse número aqui e dividir em 2. Você vai pegar os dois primeiros números aqui, ou seja, o 2 e o 0, e depois vai pegar o terceiro zero aqui. Esse 2,0, você vai procurar ele aqui na primeira coluna, né? 2,0 você vai ver está aqui, ó. 2,0. Esse zero aqui, esse terceiro zero, você vai procurar ele aqui nas colunas, ó, e você vai encontrar ele aqui. Então, você vai utilizar essas duas partes, jogar na tabela e vai cruzar os dados. Você vai descer com o zero até você chegar na linha que tem o 2,0. Aqui, ó. 0,4772. Paulo, o que significa isso aqui? Por que a gente fez esse cruzamento? Isso aqui, pessoal, é a porcentagem de chance, a porcentagem dentro da distribuição normal, que está entre os valores de 6 e 7. Então, se a gente tem aqui, na nossa distribuição normal, o 6 aqui, e o valor do 7 aqui, significa que tudo que tiver aqui entre o 6 e o 7, embaixo dessa curva, corresponde a 0,4772, que é a mesma coisa que 47,72%. Então, a chance de você ter ali, o que era o equipamento? Uma máquina de lavar que dura entre 6 e 7 anos, exatamente entre 6 e 7, tá? É de 47,72%. Esse é o cálculo que tem que ser feito, tá? Eu já mostrei aqui para vocês esse raciocínio. Agora, olha só. A resposta está completa? Ainda não. Porque esse percentual que eu falei se refere às máquinas que duram entre a média, 6, e o tempo que foi analisado, 7. Só que a gente quer saber a probabilidade de durar até 7 anos. Ou seja, tudo que for abaixo dos 6 também está incluso. O 47,72 está só entre os 6 e os 7. Isso aqui é o 47,72%. Só que o que está aqui embaixo, para cá dos 6, também está até 7 anos, concordam? Então, a gente considera toda essa parte aqui também. E o quanto corresponde essa parte aí, dos 6 para baixo? Lembra que eu falei que a distribuição é simétrica, perfeitamente simétrica? E que o 6 é a média? Então, se é simétrica e o 6 é a média, tudo que está abaixo de 6 corresponde a 50%. E entre 6 e 7, 47,72%. Para você chegar, então, aqui, ó, 6, 7, essa parte aqui vai ser 47,72%. 47,72%. Tudo que está abaixo do 6, aqui, ó, isso aqui corresponde a 50%. 50% mais 47,72%, a gente soma e vai dar 97,72%.
Essa é a chance da máquina durar até 7 anos. Ok? Mais um exemplo aqui para a gente entender como que funciona, pessoal. Temos aqui 4 minutinhos de aula ainda. Vamos supor que a gente tem o tempo de vida médio de uma furadeira, seguindo uma distribuição normal, em que a média vai ser de 8 anos, média de 8 anos aqui. Então a média é igual a 8, com desvio padrão igual a 0,8. Desvio padrão 0,8. Qual a probabilidade de uma furadeira selecionada aleatoriamente durar mais do que 9 anos? Nosso x é igual a 9. X vai ser igual a 9. Então, jogando aqui na equação, pessoal, z vai ser igual a x menos média dividido por desvio padrão, ou seja, 9 menos 8 dividido por 0,8. 9 menos 8 é igual a 1. 1 dividido por 0,8 vai dar 1,25. O que a gente vai fazer aqui, então? Vamos separar. 1,2. Esse 5 aqui vai ser o 0,05, tá? Então, 1,2 vai estar aqui. O 0,05, que é o final aqui do nosso número, vai estar aqui. Então, a gente vai cruzar esses dois números aqui na tabela. A gente vai descendo aqui até chegar na linha do 1,2. 0,3944. O que é isso, pessoal? 0,3944 é a chance da furadeira durar entre 8 e 9 anos, tá? Então, se está entre... Opa, deixa eu desenhar aqui para vocês, fazendo a distribuição aqui. Aqui está o 8, aqui vai estar o 9. Isso aqui, pessoal, corresponde a, quanto que eu falei ali? 39,44%. Agora, beleza, a gente sabe que a chance de 8 a 9 anos é 39,44%. Qual que é a chance de durar até 9 anos? A gente pega novamente toda a metade de baixo aqui, metade da esquerda, que vai ser exatamente 50%. Então, pessoal, a chance da furadeira durar até 9 anos é igual a 50 mais 39,44%, que é igual a 89,44%. Só que a pergunta foi: qual que é a probabilidade de durar? Só riscando aqui, pessoal, 39,44%. Aqui é o 8, aqui é o 9, né? 8 e 9. 39,44. Aqui para a esquerda, 50. Só que a pergunta foi: qual que é a chance de durar mais do que 9 anos? Ou seja, a gente não quer saber qual que é a chance de durar 9 anos ou menos. A chance de durar 9 anos ou menos a gente já sabe, que é 39,44%. Acabamos de calcular. A gente quer a chance de saber a chance de... A gente quer saber a chance de 9 ou mais. Para isso, então, pessoal, a gente quer saber esse cantinho aqui. Quanto que é? Se todo o restante é igual a 89,44, é só fazer 100. É o que falta para chegar no 100. 89,44, né? 100 menos 89,44 é igual a 10,56%. Ou seja, pessoal, a chance da furadeira durar mais do que 9 anos, de ficar à direita ali do 9 no seu gráfico, é de 10,56% somente. Ok? Então, pessoal, deu tempo aqui cravado da nossa aula. A gente vai encerrar aqui então, tá, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aqui. Caso tenham dúvidas, a professora Thaisa vai estar disponível para ajudar vocês ali no Fale com o Mediador, tá? Esse assunto envolve bastante cálculo, não vou negar, tem várias continhas aí, mas a partir da semana que vem a gente vai trabalhar ali com os gráficos de controle e o assunto eu acho que ele fica um pouco mais leve nas próximas 2 aulas, tá? É mais focado ali nas ferramentas novamente.
Dito isso, o que a gente viu hoje, em especial o conceito do desvio padrão da média, é muito importante para o que está por vir na nossa disciplina, tá? Então, pessoal, boa noite para vocês, boa semana, a gente se vê, até mais.